conselho escolar é o órgão gestor da escola, auxiliar na gestão junto com a direção da escola. O ideal é que o conselho escolar delibere, normatize, crie as possibilidades e que tanto o diretor da escola quanto os demais segmentos envolvidos de professores, funcionários, alunos e pais cumpram o que foi deliberado nesse conselho escolar. O conselho escolar é tão importante que temos um programa nacional de fortalecimento dos conselhos escolares, que, como já falei, é o responsável pela formação dos conselhos escolares. Uma formação que é necessária porque a legislação educacional muda, as situações que eles precisam deliberar sobre não pode ser feito aleatório, precisa ter conhecimento de causa sobre um determinado conteúdo. Então, os conselhos escolares precisam estar instrumentalizados no seu modo de gestar a escola. Vejamos em tela. O Conselho Escolar é, então, o nosso órgão de representação da comunidade escolar. Ele congrega as diversas representações para se constituir em órgão de gestão. Essas representações diversas são dos segmentos que já falamos. O segmento de pais, de alunos, que é 50% desse órgão colegiado. E os outros 50% são do segmento de professores, os profissionais que estão ali, merendeira, servente, vigia, auxiliar administrativo, né? E os próprios professores, pedagogos e direção fazem parte desse outro 50%. Então, o Conselho criará as condições para a instalação de processos mais democráticos dentro da escola. Por que criará essas condições? Porque em nenhuma escola isso está dado pronto e acabado e não existe um siga o modelo. É necessário que esse grupo se reúna e estabeleça as próprias condições de instauração de seus processos democráticos. O conselho escolar ele deve ser fruto, então, dessa construção coletiva. Ele é um espaço onde se discute as questões educativas e os desdobramentos da prática político-pedagógica da escola. Essas práticas político-pedagógicas da escola, elas são políticas sim, porque elas não são nunca neutras. Não existe neutralidade quando se fala em educação. Existe sempre um posicionamento a favor disso ou contra daquilo, né? Vamos considerar que a escola é laica, mas nós temos lá dentro da escola estudantes e até professores, né, ou demais profissionais da educação que têm um credo religioso diferenciado. Como vamos fazer com que as pessoas não tragam para a unidade educacional o seu credo religioso, a sua forma de pensar a religião? É justamente pelo diálogo e pelo respeito. Então, ela é política por quê? Porque ela não é neutra. Nós não vamos trabalhar no conselho escolar dentro da escola política partidária. Sim, vamos trabalhar a natureza de posicionamento das pessoas diante de uma situação, um problema, através de um conhecimento de causa, através das suas leituras e sempre procurando convergir de acordo com o que é estabelecido na proposta pedagógica da escola para um processo de formação humana que se tem lá estabelecido. Ou seja, lá está estabelecido, esse é o tipo de homem que eu quero formar. Autônomo. Se eu quero um sujeito autônomo, eu tenho que criar possibilidades dessa criança exercer a autonomia. Não posso fazer com que ela apenas siga o modelo. Ela vai ter que desenvolver criticidade, ela vai ter que desenvolver as demais capacidades para desenvolver a autonomia. Ela principalmente vai ter que conhecer as suas regras e as regras que estão estabelecidas no grupo. Continuemos. Esse conselho escolar, que também vai ter desdobramentos na prática pedagógica da escola, é um conselho que deve sim deliberar mais, tem deliberado muito pouco, em cima das partes pedagógicas dessa unidade educacional. Muitas vezes é difícil para os professores aceitarem essa participação do conselho escolar na prática pedagógica. Por quê? Porque eles se sentem donos da sua disciplina e do fazer pedagógico. E essa é uma questão que a gente precisa melhorar, precisa emancipar.
Ninguém vai retirar do professor o conhecimento que ele tem, mas ele vai ter que desenvolver essa capacidade de ter humildade de aceitar sugestões externas para melhorar a sua prática, porque somos humanos e, portanto, somos falíveis. Assim sendo, nós temos várias funções que o conselho escolar ele deve dar conta no exercício das suas funções. Uma delas é deliberativa, a outra é consultiva. A deliberativa é quando o conselho decide sobre um assunto da escola e ele próprio decide sobre a sua proposta pedagógica. Quando o conselho escolar decide sobre a proposta pedagógica, é porque ele também a elabora. Como já falamos, a proposta pedagógica é a carta magna dentro de uma escola. Ela é o primeiro documento que esse colegiado deve ter participação. Virão orientações nacionais, estaduais, municipais, para delinear o processo de formação humana de um estudante. Mas o cerne do processo de formação de um educando, de uma comunidade escolar, ele se dá e ele é uma escolha, é um processo que dá autonomia à construção dessa proposta pedagógica ou projeto político-pedagógico, que são a mesma coisa, ela se dá quando realmente o aluno estabelece os seus direitos e mostra seus interesses nos seus aprendizados, quando esse pai diz, olha, eu quero formar esse tipo de ser humano, é esse tipo de homem, é esse tipo de mulher que nós gostaríamos de formar para viver em sociedade. Quando o professor diz, olha, é isso que eu vou fazer, vou colaborar com o processo de formação desse estudante mais crítico, desse estudante que tenha conhecimento de fato e que possa lidar com as situações, problemas do dia a dia com autonomia. Então, a proposta pedagógica é fundamental como documento primeiro escrito para deliberar a respeito que o conselho escolar tem que fazer. Então, ele delibera, ele escreve, elabora e ele aprova a proposta pedagógica da escola. Continuemos. Ele também tem uma função consultiva, quando ele tem um caráter de assessoramento e análise. Então, como nós falamos há pouco, o conselho escolar ele pode ser consultado por uma situação que acontece lá numa turma específica. Então, lá na turma de 7º ano, houve uma realidade, já houve a mediação de um pedagogo, já houve a mediação dos colegas, já foi feita a reunião com a turma, mas tem uma situação lá que não progride, que não melhora, a situação problema só aumenta, só se amplia. O que acontece? Vai se levar via representante de estudantes, representantes do segmento de professores, leva-se esse conteúdo para a reunião do conselho escolar. O conselho delibera, mas ele também é consultado a respeito. Então, ao ser consultado, ele vai deliberar na sequência. Ele vai dar a sua opinião e ele vai dar também já o encaminhamento para aquela realidade, que muitas vezes não dá conta de resolver dentro dos muros da escola. É necessário buscar uma ajuda externa, mas passou pelo menos por todas as possibilidades que a escola tem. Continuemos com as funções do conselho. O conselho tem uma função fiscal. Fiscal quando acompanha a execução das ações pedagógicas, administrativas e financeiras, avaliando e garantindo o cumprimento delas. De que forma que o conselho escolar fiscaliza? Ora, existem a entrada de recursos financeiros dentro de uma unidade educacional via a PPF. Então, o ideal é que o próprio conselho escolar tivesse um representante lá na associação de pais, professores e funcionários da escola. Só isso já agregaria valor. Mas, para além disso, ele vai fiscalizar o conselho vai fiscalizar aonde o dinheiro foi gasto, se o dinheiro foi gasto corretamente. Então, a escola ela recebe esse fundo financeiro, às vezes, de uma instância municipal, mas ele também recebe via federal
E aí vem junto ali a possibilidade de um gasto X em bens de consumo e outra parte para bens permanentes. O que seriam os bens de consumo? Aquilo que é possível estragar, um giz, um apagador, papel, coisas corriqueiras dentro da escola, são todas bens de consumo. Né? E os bens permanentes seriam uma televisão, um aparelho de som, um microfone para dar aula, eles são permanentes e todos eles teriam que ter um patrimônio dentro da escola. Fiscalizar se esse dinheiro é bem aplicado é uma tarefa do Conselho Escolar e todos os segmentos têm que ter clareza do que foi feito com o dinheiro que veio para a escola, com o recurso financeiro que veio. Portanto, quando vem um recurso financeiro, ele deve ser administrado de acordo com aquilo que é estabelecido para o que é do bem público. Continuemos. O Conselho Escolar tem uma função mobilizadora. Tanto nós já falamos que a participação, ela precisa acontecer e ser gerada, ser mobilizada, ser motivada, porque ela não está acontecendo por si só. Né? Ela precisa ter um incentivo. Então, essa função mobilizadora que o Conselho Escolar tem é justamente de promover a participação e uma integração maior daquele segmento que às vezes não está participando tanto, ou que tem o seu representante, mas o representante não está participando das reuniões. Então, aí ele vai ter que criar formas de mobilizar para que todos os segmentos participem. Assim, chegamos nas atribuições. Essas atribuições do Conselho Escolar, elas vêm justamente junto com o exercício das funções. Então, nós temos aí as 4 grandes funções, né? Deliberativa, consultiva, mobilizadora e fiscal que o Conselho Escolar tem. Como que ele vai fazer cumprir essas funções? Justamente através das suas atribuições. Vejamos. Elaborar o regimento interno do próprio Conselho Escolar, né? E a própria elaboração do que vai ser discutido para desencadear dentro do regimento escolar, do regimento interno do próprio Conselho Escolar, é uma atribuição desse Conselho Escolar. É a primeira atribuição e a mais importante, porque daí ali vai ficar claro o quê? Vai ficar claro, dentro do regimento interno do Conselho, que horas que esse Conselho se reúne. Quantas vezes ele se reúne na semana? Que dia da semana? Ele se reúne uma vez por mês. Toda primeira terça-feira de cada mês. Então, isso vai ter que estar escrito nesse regimento. Tá? Esse regimento interno, para além dessas questões, vai delinear toda a forma de ação e deve ficar clara, inclusive, a função, que as 4 funções aí que a gente acabou de ver, devem ficar claras também no regimento interno. Continuemos. Discussão e aprovação do projeto ou proposta pedagógica da unidade escolar é o que nós mais falamos até agora. Então, se ele discute, ele escreve, ele elabora e ele também faz acontecer e fiscaliza. Então, as 4 funções acontecem nesse processo aí de aprovação, de discussão, de escrita de uma proposta pedagógica de uma unidade escolar. Outra atribuição é o exercício dessas atribuições está envolvido na resolução de problemas e na proposição de soluções para a unidade educacional. Então, assim, exercitar a vivência dessas atribuições que foram dadas já é por si só uma atribuição, porque nós precisamos criar proposições e situações e soluções de situações que acontecem na unidade educacional e que exigem resposta, que a gente não pode ficar no vácuo. Vamos então agora para a forma como um conselho escolar se compõe. Vejamos na tela. A composição do conselho escolar, como já comentei, é de 50% de cada lado, dos pais e alunos e dos demais profissionais da escola. Então, a configuração e esse processo eletivo do conselho escolar, ele tem uma relação intrínseca com a sua composição. Então, ele acontece de segmento por segmento, organizando as suas partes. Como assim?
vai ter que ser feita uma assembleia de pais. Quem vai organizar? Quem vai mobilizar que isso aconteça? A direção da escola, que tem que criar situações, que tem que oportunizar a participação, certo? Então, o diretor da escola, no cumprimento de um princípio constitucional, ele vai reunir todos os pais. Os pais reunidos, eles, entre seus pares, eles vão escolher o seu representante do conselho escolar. Então, digamos que nós tenhamos aí 10, é só um exemplo, porque o conselho escolar ele pode ter um número conforme o tamanho da escola. Então, nós vamos ter lá 10 participantes do conselho escolar. Dentre eles, nós vamos ter que ter 5 entre pais e alunos e 5 entre profissionais da escola. E professores, funcionários e tudo mais, né? Então, os pais podem eleger 3 representantes e os alunos elegem 2 representantes. Quando a escola é uma unidade educacional onde nós temos crianças muito pequenas, que é o caso de CMEIs, dos Centros Municipais de Educação, muitas vezes os alunos não participam. E aí nós temos 5 pais eleitos para participar. Então, estamos dando um exemplo. Agora, no ensino fundamental, a gente já tem uma efetiva participação e tem sido bastante saudável no exercício de participação dos alunos lá nas escolas. Aí, esse colegiado reunido, oportunizada a sua reunião em assembleia chamada pela própria direção da escola, até que esse conselho se forme. Depois, para dar continuidade desse conselho escolar, quando acabar o tempo de gestão desse conselho, o próprio conselho escolar, os seus pais representados já vão reunir, depois de uns 2 anos, 3 anos, dependendo da vigência de cada conselho escolar, vão estar reunindo os seus pares, sempre em assembleia geral, para a eleição do seu segmento. Continuemos. A quantidade de representantes eleitos depende do tamanho da escola e do número de turmas e de alunos que possui. Como já falamos, não tem um número determinado de participantes. A maioria dos conselhos escolares tem como prerrogativa manter a paridade e representantes dos seguintes segmentos que a compõem. Como já falamos, 50% de cada. Assim, temos aí, nesse órgão colegiado maior dentro da escola, maior no sentido não de tamanho, mas maior no sentido de responsabilidade com o processo educacional que uma escola tem que dar conta, né, com a responsabilidade que a escola tem em relação ao processo de formação humana dos alunos que estão aí, né, esse conselho escolar tem uma responsabilidade significativa. Os demais conselhos que a gente vai estar trabalhando nessa disciplina, a gente vai estar abordando paralelamente com outros conteúdos que esta aula também se propõe a abordar. Essa disciplina, ela é ampla, é uma disciplina que converge realmente num processo de efetiva democratização da educação pela participação, desenvolvimento de autonomia, de criticidade e de valores que a gente quer para a sociedade, transformando essa sociedade que não é inclusa para uma sociedade inclusiva e justa e igualitária.